Olá, meus irmãos. Estamos aqui no podcast Entre Colunas do Grande Oriente Estado de Mato Grosso. Esse é o nosso segundo programa da série e hoje nós vamos ter o prazer e a honra de entrevistar o nosso grão-mestre de honra, Oswaldo Roberto Sobrinho. Oswaldo Roberto Sobrinho dirigiu o Grande Oriente Estado de Mato Grosso nos anos de 2013 a 2016. Ele é professor, advogado, economista, mestre e doutor. Também tem uma vida maçônica longa, desde 1974, quando foi iniciado na Benemérita Augusta Cinquentenária Respeitável Loja Simbólica Conquista e Integração. É grau 33 do rito escocês antigo e aceito, grau 33 do rito brasileiro, grau 33 do rito de York e contribui para a fundação de lojas e fundações de corpos filosóficos no nosso estado. Tudo bem, Oswaldo? Tudo bem. Bom dia. Vamos bater um papo aqui sobre você. Nossos irmãos querem saber um pouco mais do nosso grão-mestre de honra. E a primeira pergunta que eu te faço, meu irmão, conta para nós um pouco da tua vida sem ser maçônica. Bom, primeiramente, meus cumprimentos a todos os nossos ouvintes. Olha, contar a história de vida é um negócio meio complicado, porque você não sabe realmente quando você começou a viver o mundo e quando você deixará. Até porque, quando a gente começa, a gente faz tudo bem improvisado, porque as coisas vão chegando assim a cada momento e você vai acompanhando o ritmo da vida. Eu, por exemplo, em 1967, que eu vim para Cuiabá, vim sem saber o que estava vindo. Na minha cidade não tinha mais colégio para mim, eu terminei a 8ª série e tinha que sair para um lugar. Não tinha para onde ir. Tentei umas 4 ou 5 oportunidades e não achava espaço. A gente era muito pobre, né, da agricultura, meu pai foi padeiro e tal, então era difícil você. Aí apareceu um filho de Deus que falou, olha, em Cuiabá está abrindo lá a Escola Técnica Federal e tem 2 cursos lá que começam, curso de estradas e curso de eletrotécnica. Se eu ganhar a eleição de deputado, eu te levo para lá, se você quiser. Foi a coisa mais bonita que eu vi na minha vida. Comecei a fazer a campanha desse cidadão, Antônio, que eu já gostava de política, era guri, mas já gostava de política. E comecei a fazer aquilo, e não é que o homem ganhou a eleição, e não é que ele veio aqui, fez a minha matrícula, e eu vim para cá, e comecei a estudar em 67 na Escola Técnica Federal. Começou por aí. Vim só para começar o curso e terminar. Eram 3 anos o curso. Mas gostei tanto daqui, e eu tinha que voltar. Porque eu tinha compromissos lá em Fátima do Sul, tinha namorada, tal, esse negócio todo, coisa de jovem, né? Mas aqui as coisas abriram as portas para a gente, e aqui fiquei. E já arrumei também uma namorada aqui, fiquei e casei aqui. Portanto, a mão de Deus caiu sobre mim para que eu pudesse erguer a minha vida. Logo em seguida, terminei o curso de 2º grau e fui para o Exército, aquele tempo com o LPO, você terminou o 2º grau, se quisesse ir para lá. Já logo em seguida, 6 meses depois, eu era aluno da Escola de Formação de Oficiais e já entrei no oficialato. Com 1 ano e pouco, eu era 2º tenente e fiquei lá um bom período, quando eu tive a oportunidade de conhecer o mundo por dentro. Era um período militar, um período em que você tinha toda aquela rigidez do regime militar, e eu tive a oportunidade de viver esse momento que para mim me deu muita alegria, muita paz, porque é o que eu queria na verdade. Eu, se não tivesse ambição de estudar, porque o NPR era assim, você ficava até 8 anos você podia ficar lá, e depois tinha que sair. E eu pensei, eu vou ficar lá, vou ganhar bastante dinheiro, e o que é que eu vou fazer depois? Renunciei e fui para a universidade. E aí comecei a lecionar também, ser professor, tinha dificuldade, porque a minha formação era pequena, mas botei a minha alma e o corpo nisso. E fui professor, comecei em 68 a lecionar e fiquei até hoje ainda leciono. Gosto de lecionar e é a vocação que eu tenho maior é de ser professor. Que bom. E hoje é 15 de outubro, o dia do professor. Pois é. E Oswaldo, aí você se torna professor e você vai para a Delegacia de Ensino de Mato Grosso. Como é que foi a tua carreira no Estado? Sim. Inclusive a política. Como professor, eu peguei um destaque, naquele tempo tinha muito desafio aqui, faltava muitos professores, era pouca gente que tinha. E aí, como eu fiz já o curso superior da UNB, nesse período, para professores em Ciências Sociais, tive a oportunidade de... Estava começando a abrir tudo aqui, Antônio. Para dizer a verdade, grão-mestre, nós, Cuiabá, Mato Grosso, terminava aqui em Rosário Oeste, não tinha nada para cima. Começou a abrir a estrada para a BR-63, para fazer essas grandes colonizações que tem aí.
Começou Vera, Sinop, esse negócio tudo. Sinop nem não tinha começado aí. Foi Vera, mas aí, como mudou o trajeto da estrada, seu NPP, que era um grande colonizador, teve a oportunidade de fazer mudar a cidade. Começou a construir Sinop. Eu cheguei lá, quando estava abrindo a primeira avenida, só tinha uma casa do escritório da empresa. E acompanhei esse crescimento. Em 4 anos, toda essa região aí virou cidade. Porque eram grandes colonizadores que entravam com recurso, ia abrindo, ia fazendo patrimônios, cidadezinha que você quer. E quando eu saí, nós já tínhamos criado o município de Colíder, criado o município de Vera, Sinop já estava bem encaminhado para isso, e a gente começou já a dar muito pouco. E naquela região, naquela época, eu era o único homem pouco conhecido, porque ninguém acreditava que tinha mais cidade lá. Porque ninguém ficou bitolado aqui. Eu estava lá acompanhando os caminhões que chegavam com as mudanças, com o pessoal, e abrindo aquele negócio, e eu abrindo escola atrás. Você abria as escolas? Você era delegado de ensino? O que era? Qual era o cargo? Eu já tinha sido nomeado delegado de educação. Delegado de educação e cultura. Já estava, e daqui para cima, de Várzea Grande, Cuiabá, Corizal, Aripuanã, todas pertenciam à minha delegacia. E com isso aí, fui entrando as estradas, eu não tinha dinheiro para construir sala de aula, eu chegava na comunidade, tinha os evangélicos que ajudavam, falavam, vocês querem escola? Queremos, puxa, o sonho. Então, vocês fazem o rancho aqui, tira tabuinha aí, tira lasca de madeira, faz aqui um galpão aqui, nós vamos abrir a escola. Mas vamos abrir a escola. Lá mesmo não tinha carteira, a gente ficava 2 paus no chão, uma tábua em cima, e já estava a carteira feita. E assim formou, tem gente que são doutores hoje formados nessas escolas. Um desbravamento, então. Desbravação. Na verdade, eu tenho orgulho de dizer que eu participei da última retomada da conquista do Brasil, que foi a entrada para a Amazônia. Conquista para o oeste, né? Conquista para o norte, né? Para o norte, oeste, né? Que falava naquela época. Então foi assim E juventude, eu tinha 23 anos de idade à época. Então eu estava com toda a energia, com toda a força, com toda a determinação, com a vontade, com a vocação de fazer as coisas. Aí eu comecei minha vida pública. 4 anos depois, eu já fui eleito o deputado mais votado da história do Mato Grosso. Veio o segundo mandato, fui pela segunda vez o deputado mais votado também, de novo. A terceira vez já veio aí a Constituinte. Eu fui eleito o deputado pelo MDB mais votado do partido. E fui para Brasília. Para ser deputado constituinte. Você escreveu a Constituição do Brasil. Exatamente. Exatamente. Hoje, daqui a 500 anos, você vai abrir a Constituição, vai ver o nome de Oswaldo Sobrinho lá como constituinte. Muito bem. Aí depois, deputado federal, qual foi a tua trajetória, Oswaldo? Depois eu fui novamente deputado federal e aí tive um problema que fui candidato a governador, perdi a eleição para o Dante de Oliveira. Certo. Também ele era um ídolo, era um garoto... Senhor Diretas. Senhor Diretas, era até muita pretensão minha querer criar. Não, é uma disputa muito boa. Em termos de preparo, os dois estavam empatados. É verdade. Mas aí foi muito bom isso aí. Depois, quando perdi essa eleição, voltei para casa, fui aproveitar para reciclar, porque eu sabia que eu carecia muito de formação cultural. Eu tinha a base, mas faltava muito de experiência e tal. E voltei para fazer pós-graduação. Eu já fazia o curso de Direito, tinha formado em Economia, tinha formado em Ciências Sociais, mas eu fiz 3 pós-graduação. Depois eu fiz o mestrado, você foi meu colega do mestrado. Isso, na Unic. E depois colega também do doutorado. Doutorado na Universidade Católica de Santa Fé. Exatamente. Então essa foi a minha... Mas você também foi suplente senador, né? Senador também, né? Exatamente. Já depois de 2006 a 2013, aí eu já fui suplente senador e assumi o Senado por 3 ou 4 vezes. Tive um período bom no Senado da República. Me deram oportunidade. E lá eu consegui, graças ao bom Deus, fazer um bom trabalho como senador da República. Que me orgulha até hoje. E orgulha todos nós, maçons e matogrossenses. E, Oswaldo, e a vida maçônica? Então... Mas aí, como vice-governador, também assumi o governo por um bom período. Sim. Você, quando disputou, você era governador? Na época? Quando você disputou o governo com Dante, você era governador? Sim. Era vice-governador, assumi o governo por um tempo bom e fui candidato a governador. Certo. Então deputado estadual, deputado federal, Senado e governador do estado de Mato Grosso. Constituinte, que foi o cargo mais importante da minha vida. Deputado federal constituinte.
E na maçonaria, iniciou em 1974. 74. Conta para nós a tua trajetória na maçonaria, que eu sei que ela é grandiosíssima. Na verdade, eu comecei, eu tinha 24 anos, 25 anos. Eu fui para a maçonaria, fui convidado, meu padrinho foi o Santana, foi um grande maçom, uma pessoa. Hoje nós temos uma creche aqui da Conquista e Integração, com o nome dele, que quando eu fui venerável, eu pedi para a loja homenageá-lo, ele já tinha morrido, para essa creche lá. Mas era um homem sagrado, era para a maçonaria, era uma pessoa da melhor qualidade. E eu comecei lá na Conquista e Integração, logo um ano depois fui promovido a companheiro e logo em seguida também a mestre. E tive uma carreira, todos os cargos de maçonaria, eu tive a oportunidade de ocupá-los. Todos eles. Logicamente, depois eu fui venerável da loja, por 2 vezes também, e na sequência também eu tive a oportunidade de vir como grão-mestre. Como grão-mestre. Exato. Na época em que você... Ainda era 4 anos naquele tempo, né? Depois que nós torcemos para 3. Tá. Foi proposta sua de emenda para acabar com a reeleição e só ser 3 anos de mandato para o grão-mestre. O que eu achava é o seguinte, Antônio, que nós estávamos em franco crescimento aqui no Grande Oriente do Estado. Aqueles problemas que nós tínhamos aqui de reconhecimento e tal, foi uma luta louca na minha administração, nós conseguimos reconhecer, trazer e conseguimos. Mas a gente precisava trazer a juventude para cá. A faixa etária da maçonaria naquela época estava a mais de 65 anos dos irmãos. Já estava uma instituição velha. Velha que eu digo, que muita pessoa com experiência, mas quadro pequeno. Aí chamei os irmãos para fazer aquele trabalho de que todo mundo tem um amigo de responsabilidade, um amigo que ele gosta, um amigo que ele sabe a vida do cidadão. Traga ele para cá. Traga, vamos aumentar o quadro aqui, vamos fazer. Essa foi a grande jogada, porque nós tivemos a oportunidade de aumentar o quadro com pessoas com qualidade, jovens, e a minha meta era o seguinte: loja que não tem aprendiz nem companheiro, ela vai morrer. Hoje nós não temos nenhuma loja nessas condições. Todas elas, você vê as colunas de aprendiz e de companheiro, estão quase lotadas. Por quê? Viu que todos os irmãos que dirigiram depois, viram que era a saída, o caminho, e conseguiu aumentar nosso quadro. Hoje parece-me que nós estamos com 2.700... Já estamos chegando a 3.000 maçons. Que naquele tempo nós tínhamos 1.400. Então, foi um salto exponencial, né, em 10 anos. Né? Mas valeu a pena. Hoje nós temos um quadro de homens, de pessoas, de jovens que estão fazendo maçonaria, que é o futuro da maçonaria. Nós não podemos pensar que a maçonaria é pessoa antiga, só tem que ter pessoa... Não, velho, não, nós temos que botar gente que tenha competência, a cabeça no lugar e que possa melhorar. Porque eu falo sempre aqui, você lembra, de que a maçonaria é antiga, mas não é velha, ela não é arcaica, ela tem que ser coisa moderna, para atrair o jovem para cá. Quando você traz o jovem para cá, você traz novas ideias, até às vezes discordando da gente. Mas essas que fazem refrigerar o processo como um todo. Essas coisas que fazem. Na verdade, na divergência encontra-se a convergência, né? Exatamente. A juventude, com a experiência, faz uma maçonaria realmente melhor. Eu lembro do teu mandato, né? Que você sempre se empenhava nisso. Vamos trazer os mais jovens e, sob a nossa batuta de experiência, fazer os alicerces para chegarmos onde nós queremos chegar. E é isso que eu vejo até hoje. Eu acho que nós estamos na porta de saída. Eu já estou com 76, comecei com 23, já estou com 51 anos de maçonaria. Eu acho que nós temos que ter a responsabilidade de formar gente para assumir nossos lugares. E aqui eu tenho certeza que já se fez dos mandatos anteriores, está continuando a fazer. Da sua administração, do Josué, e você como grão-mestre adjunto. Estão fazendo um trabalho espetacular. E eu, como sempre fui voltado à educação e à cultura, eu fico vibrando quando eu vejo as peças teatrais que você faz, que vocês fazem. Produzem aqui, né? Aqui é uma grandiosidade. É abrir as portas para o mundo moderno, para o mundo novo, para o mundo que aproxima e que nós não estamos preparados. Grande parte da nossa juventude, de nós, já estamos um pouco arcaicos e eles estão despreparados para assumir. Então é necessário a gente botar o coração nisso, orientação para esse pessoal, para eles fazerem a maçonaria dos nossos sonhos. Isso é que é necessário.
porque senão daqui a pouco nós estamos acabando. Você vai em alguns países da Europa e mesmo da América do Norte, e você vê vários prédios de maçonaria fechada. O que foi? Descuido com o futuro. E o futuro quem que é? São os jovens. Exatamente. Nós já tivemos a oportunidade de viajar por esse mundo juntos, né? Fazendo maçonaria, e a gente realmente ficava impressionado em algumas situações em que a maçonaria ia abatendo colunas, ia fechando por falta de preparação de futuro, né? Se você fizer uma leitura assim, ao longo do tempo, vai ver a maçonaria da Inglaterra, por exemplo, de boa qualidade e tal. Aí você vai nas reuniões lá, a idade média é 80 anos, que estão naquelas lojas. Quer dizer, tem que ter cuidado, porque você... E quem vai suceder esse pessoal? Nos últimos 10 anos começou a haver essa renovação lá, né, Oswaldo? Mas é mais o nível. Nós íamos todo ano lá, que nós, pelo rito Cavaleiro Templário, a gente estava lá, de York, a gente tinha que estar lá, né? Para uma vez por ano a gente tinha que ir para prestar. Isso. A gente estava na direção aqui. Eu fiquei muito tempo como superintendente para o centro-oeste e norte do país, por esse rito Cavaleiro Templário, mas a gente via assim que a gente já estava caminhando, dando um passo à frente deles, porque a gente estava com gente com vontade de aprender, com sede de aprender, sede de fazer maçonaria, porque maçonaria você só faz o seguinte, você faz com o coração, com a alma, ou você cai fora, não tem jeito, porque aqui não é lugar de ganhar dinheiro, aqui não é lugar de você fazer nome, aqui não é lugar de você fazer política, aqui é lugar de você fazer a boa política do aprendizado, da responsabilidade, da filosofia maçônica, de tudo, dessas coisas que podem construir a pessoa. Você faz aqui a política de encher a pessoa de ideias e tirar dela o melhor que ela produziu com isso aí. Isso é o trabalho que nós temos que fazer, continuar fazendo, para que nós possamos enfrentar esse século que nós estamos vendo, cheio de coisas diferentes, cheio de conquistas foram grandes nos últimos 20 anos, mas acontece que com esses 80 anos depois de pós-guerra da Segunda Guerra Mundial, hoje começa a se inventar pelo planeta, está com 8 bilhões de habitantes, e já saber que começa a ter problema, porque o espaço já está pequeno para todos. E agora você vê estourando guerra em tudo quanto é lugar. Em todo lugar. Algumas parando e recomeçando de novo, mas o que nós temos que botar a cabeça é o seguinte, se a maçonaria estiver forte, como estava há 200 anos atrás, se ela conseguir assumir o seu lugar na sociedade, ela poderá ser um pêndulo nesse processo todo. Poderá ser o norte para a sociedade de um modo geral. Se nós tivermos aí pelo menos 1% da população como maçom, ou 0,5%, ela será grande semente que será colocada no solo que está precisando de sementes, porque está como se fosse um deserto árido. Isso precisa jorrar a água, que é o sentimento nosso, nela, para crescer e formar um novo jardim de ideias, de competência, de desafio ao mundo novo. E esse mundo novo virá, porque se não vir, se tiver alguém para impedir o estrondo das bombas atômicas, dessa parafernália que formaram ao longo desses 80, 90 anos de descanso de guerra, nós vamos explodir esse planeta. É muito periclitante essa situação mesmo. Mas, Waldo, me conta um pouco aí, conta para o nosso irmão, que você falou de 2 namoradas. Eu quero saber quem é a sua namorada hoje, se você tem filhos com ela, se vocês têm netos. Fala um pouquinho da tua família para nós aqui. Na verdade, eu tenho uma namorada que de primeira qualidade. Bonita, charmosa, inteligente, competente, uma boa mãe, uma pessoa que, na verdade, eu fico pensando assim, Antônio, no dia que Deus me tirar primeiro ela, eu não sei sobreviver, porque tudo eu dependo dela. É uma companheira de primeira linha. Ela é formada em economia, me ajuda na nossa atividade empresarial, tudo tem participação dela, e é uma pessoa que, na verdade, me dá muita alegria, me dá muita felicidade. O nome dela é? Dilza Ribeiro Roberto. Vocês têm quantos filhos, Waldo? Nós temos 4 filhos, um homem e 3 mulheres. Todos eles já estão formados, trabalhando na nossa empresa, pequena e tal, mas eles vêm para aprender, porque, na verdade, eu já sinto dificuldades, né? Já estou com essa idade de 76 anos,
o sol já está ardendo na cabeça, então eu tenho que saber que eu tenho que botar sangue novo nesse processo para que eles continuem esse trabalho que nós fizemos, o patrimônio que edificamos, as coisas que, até pelos conceitos morais, esse negócio todo, seguir mais ou menos o caminho de tranquilidade, de paz, para saber que o mundo não é só dinheiro, mas o mundo é o que você planta na cabeça das pessoas, no trabalho seu, na caminhada que você faz. Toda pessoa que vai fazer a caminhada, ele tem que saber que ele encontra muita madeira na estrada. Isso. Mas se ele for limpando essa madeira que está espalhada na estrada, se ele precisar voltar, ele vai encontrar um caminho lindo, charmoso, espetacular. A mesma coisa, você vai com medo, vai numa estrada, você vê uma ponte grande e você fica com medo de passar. Não tenha medo, não. Porque se ela tem ali, ela é ponte, é para fazer essa passagem. E você pode ser que, se você parar ali, você está perdendo de conhecer um jardim lindo que está do outro lado esperando. Está cheio de flores, alegria, sol, mais ameno, uma brisa espetacular. Você não pode parar em nada. O homem tem que terminar o que está fazendo. Porque assim ele consegue os dois lados da coisa. Da dificuldade da construção e da necessidade de perenizar aquilo que construiu. Muito bom. Como é o nome dos filhos e dos netos, João? A minha filha mais velha, ela é tabeliã, de Barra do Bugres. O marido dela chama Marcelo Borges, que também é nosso irmão maçom. Ela é tabeliã lá em Barra do Bugres. Guilhara Ribeiro Roberto Borges, que é o Marcelo. O Borges veio para ficar meio diferente, né? Marcelo é um grande irmão. Marcelo é um grande irmão. A Diara, que ela é doutora em odontologia, tem mestrado, 4 especializações e tem doutorado também pela Universidade de São Paulo. E ela está casada com Antônio Cato Júnior, foi colega de infância dela, portanto está lá em Sinop trabalhando. Ela tem o gabinete dela odontológico, leciona na universidade lá para os cursos de pós-graduação, esse negócio todo. E hoje, agora, ela me ajuda mais também na atividade da empresa. Nós temos uma rede de comunicação e ela dirige uma das emissoras nossas, a Band, lá em Sinop. Um trabalho muito bom, está indo muito bem, é um trabalho espetacular. A outra é jornalista, a Uiara, mas cansou um pouquinho de jornalismo e está me ajudando, controlando o financeiro dos nossos negócios, das nossas empresas. E o caçula é o Yuan, que você conhece, é nosso irmão aqui também de maçonaria. Vice-prefeito de Cuiabá. Foi vice-prefeito de Cuiabá, mas parece que a política não entrou bem na alma dele e ele está lá em Sinop trabalhando, dirigindo também a Jovem Pan, que é uma grande empresa de comunicação, tanto lá quanto em Guaratá do Norte, e está indo assim de vento em popa no trabalho dele, que me alegra muito saber que estão se adaptando ao trabalho que vai ser o lugar de trabalho deles. Todos eles já têm filho, a Uiara tem 2 filhos, Pedro e o Cauã, a Diara tem o Lorenzo, que é um baita garoto também, a Diara tem o Antônio, o japonesinho, bonitinho, lindo, que o pai dele é japonês, descendente, lógico. E o Yuan, que tem 3 filhos, já tem a Maria, que é mais velha, com 4 ou 5 anos, a Sofia, que tem 3 anos, e agora chegou o Zequinha. José? José Joaquim. Aí eu já tenho completo. Da Silva Xavier, José Joaquim Ribeiro Roberto. E aí tem o nome da mãe dele, Francisquete, esse negócio todo. Mas assim, eu tenho muita alegria da minha família, porque eles já estão com o suporte necessário para levar as coisas que a gente construiu ao longo dessa vida. E tem o mesmo espírito meu de querer crescer, de desenvolver, fazer o melhor para ter o seu espaço na sociedade como um todo e assim continuar a vida. Uma família muito... Mas eu queria dizer também, Antônio, lá na vida, quando eu comecei a minha vida, eu esqueci de citar os 2 fatos mais importantes da minha vida pública. Você vai citar e eu ainda vou fazer uma pergunta que eu vou te trazer uma coincidência, porque eu sei que você tem 2 datas de nascimento. E você sabia que aqui no Grande Oriente nós temos mais 2 irmãos que têm 2 datas de nascimento? O Josué, nosso grão-mestre, tem 2 datas de nascimento. E uma médica, que é o venerável da Manel Ranulino, também tem 2 datas de nascimento. Inclusive, eu escrevi um texto para vocês 3 e um dia eu vou entregar para vocês. Legal. Mas vamos lá, quais são os 2 fatos? Pois é, quando eu estava como delegado de educação, depois que eu esqueci de dar, como fui vice-governador, eu assumi
o cargo de secretário de Educação do Estado de Mato Grosso. Sim. Nós tínhamos uma escassez de professores que era um absurdo. O professor precisava sair daqui de madrugada na sexta-feira para ir em São Paulo fazer o curso vago, do curso superior, para ele ter, senão ele não crescia na profissão dele. E quando eu vi esse negócio, eu como secretário de Educação, vamos criar uma universidade. Aquele tempo o pessoal não queria. Você está louco criar? O Estado não está aguentando a educação fundamental e você queria abrir a universidade? Expliquei para eles. O Jaime, de início, não queria, que era o governador, mas aí ele falou, olha, você acha que vai aguentar esse negócio? Eu falei, aguenta, nós aguentamos. Eu falei, então fica por sua conta. Se errar, por sua conta também. E não é que deu certo, o Conselho Estadual de Educação também tinha reticência contra isso, mas ficou nos ajudando. Nós tínhamos lá, em Cáceres, o início, o embrião dessa universidade, que era o negócio era um departamento separado. E nós conseguimos criar a Universidade Estadual. O NEMAT. O NEMAT. Lá a turma tinha o comando mais do PT, do pessoal da esquerda, mas eu fui lá, conversamos com o pessoal, falei, olha, eu respeito o ponto de vista de vocês, respeito o meu, vamos fazer, se nós não unirmos, não vai sair da universidade. Vocês querem e eu também quero. E eles se incorporaram comigo. Então juntou esquerda e direita e fizeram a grande NEMAT. A primeira vez na vida que aconteceu isso. Conseguimos sair dessa universidade, já de início, com a ousadia, você veja. Nós sabíamos que se nós não fechasse bem aquele quadro, ia ser revertido. E aí nós criamos 14 polos de educação superior, dos pontos mais importantes de Mato Grosso. Ficou 14 cidades obrigando aquelas micro-regiões para o ensino superior. Foi uma grandiosidade, foi a mão de Deus naquilo. Tudo foi para frente. Ao longo disso, Antônio, nós tínhamos alguns lugares que não tinha como você montar a escola, a faculdade. Faltava professor e tal, não tinha gente especializada. A situação era crítica. O reitor da Universidade de Mato Grosso, o Fred Miller, ele me chamou, Oswaldo, tem um negócio lá no Canadá, que é a educação à distância, para as regiões mais inóspitas, aquela região gelada e tal, e deu muito certo esse processo. EAD. Foi o Fred que me chamou, e o outro que mexia com a parte técnica, que eu esqueci o nome dele, mas é um grande homem também. E fomos lá para o Canadá. Chegamos lá, a Universidade Federal, levei o nosso representante da UNEMAT, e eu como secretário e vice-governador. Então foi uma força já espetacular. E conseguimos ir lá em Quebec, onde tinha a sede dessa organização de educação à distância. Pegamos a tecnologia deles, fizemos um convênio com eles, eles vieram para cá para nos assessorar e começamos. Parece mentira falar um negócio desse. Mas a educação, que hoje está no Brasil todo, na América do Sul, toda a distância, nasceu aqui na cidade de Colíder. Partiu de Colíder para o mundo. Colíder, o primeiro foi Colíder, comandado pela UNEMAT, pela Universidade Federal e pela Secretaria de Educação e o governo do Estado, que deu toda a força necessária para que isso acontecesse. Então, essas duas universidades encheu minha alma. Porque, como professor, você tem a oportunidade de começar nessas regiões novas em cima. Eu comecei com a escola primária, de 1 a 4. E chegou na universidade lá. Como delegado de ensino, fiz até o 2º grau. E, como secretário de Educação, o ensino superior. Você tem maior grandeza do que isso, maior felicidade do que isso. Nossa. Você abrir a oportunidade para milhares de crianças. Adolescentes, e hoje, Antônio, eu encontro várias pessoas. Esses dias descendo o elevador onde eu tenho meu escritório, vinha um casal e eles abriam a mão. Doutor Oswaldo, como é que vai o senhor? Falei, eu não estou lembrado. Eu fui aluno de escola que o senhor fundou lá em Colíder. E eu sou doutor aqui, eu estou mexendo aqui, eu sou médico aqui. Isso me deu, olha, quase eu não pude falar. E esse encontro, Antônio, em todos os lugares que eu vou, pessoas falando isso. Quer dizer, a educação é a semente que, se você jogar sobre solo fértil e regar todos os dias, você colhe grandes resultados, grandes frutos, grandes flores, que dá às pessoas grandes oportunidades. Ninguém vai para frente sem educação. Eu fui, quando criança, eu trabalhava na roça com meu pai. Eu tinha a minha loucura maior era estudar, mas eu não tinha como fazer. Essa vida para Cuiabá que me salvou. E eu tenho certeza hoje que eu sou um milagre do processo educacional. E como eu tenho certeza disso, hora que eu posso abrir as oportunidades para a educação de quem quer, eu faço com o coração aberto.
E até há pouco tempo eu lecionava na universidade, eu lecionei mais 8, 9, 10 anos na universidade, aí logicamente já chegou o tempo para abrir também espaço para jovens. Eu gosto muito quando os cargos que eu saio, botar um jovem no lugar, porque é mais uma raiz que você bota no solo e vai crescer e vai abrir também espaço para os outros. Isso tem acontecido. Eu não posso reclamar de nada que aconteceu na minha vida nesse sentido, nessa caminhada minha de vida pública, porque tudo deu certo. Tudo que eu comecei, terminei. Isso é muito bom. Do ensino primário até o doutorado eu fui. Já estava matriculado no pós-doutorado em Portugal, mas aí meu filho, candidato a prefeito aqui, eu tive que cancelar. Mas ainda tenho vontade de fazer. Nunca é tarde. Nunca é tarde. E assim foi. Oswaldo, estamos chegando aqui ao final e eu vou te pedir, apesar de você ter dado várias lições para nós aqui, né, nesse programa, que considero maravilhosas, queria que você desse uma mensagem final para o nosso irmão maçom, para o aprendiz, para o canoeiro, para o mestre, né, os mamandos e os caducandos, sobre o que você espera da maçonaria. A palavra é sua, meu irmão. Olha, eu tenho um sonho de ver ainda a maçonaria crescer mais e florescer mais no mundo. Porque eu acho que o caminho mais correto para tirar o mundo das guerras, das bombas, dos assassinatos, tem casos que são assassinatos mesmo de verdade, dessas controvérsias de pessoas pensar e achar que vai resolver pelas armas. Eu tenho fé de que a maçonaria voltará ao século XVIII, no conhecimento, na liderança, e onde todos os grandes movimentos que teve no século XVIII e XIX, a maçonaria estava presente. Da Revolução Francesa estava presente, na conquista americana estava presente a maçonaria, na conquista da Amazônia, quando estavam tirando ainda, em 1870, naquela floresta, o pessoal tirando borracha, a seiva da seringueira, ali uma vez pediram uma reunião e de todo lugar ia chegando gente e tal, com a mochila nas costas, eram maçons que trabalhavam lá e fizeram, quando você tem o livro da conquista da Amazônia, a maçonaria naquela época, em 1800 e pouco, já estava na Amazônia. Então eu quero ver a maçonaria, quero que Deus me dê essa oportunidade, de antes de eu ir para o Etéreo Celeste, que eu acho que irei, tenho certeza, eu acho que o vai pelas suas obras, pelo seu trabalho e pela sua luta. De ver a maçonaria assumir novamente o seu papel na sociedade, que não é de conquistar poder, mas de ter o poder da moral, do exemplo, para dar conselho ao mundo, dar oportunidade ao mundo de melhorar esse perfil que está. E eu falar o mundo acaba, eu acredito que o mundo acaba. Pode ter algum estrondo por aqui, mas sobra sementes para o futuro. Se isso acontecer, que essa semente que virá no futuro seja melhor do que aqui está. Muito bem. Meus irmãos, conversamos aqui com o nosso grão-mestre de honra, Oswaldo Roberto Sobrinho. Agradecemos muito a sua participação nesse segundo podcast nosso do Entre Colunas. E como ele disse, né, conhecimento que se compartilha é conhecimento que se eterniza. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Muito obrigado.